Olá pessoal, você está no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia. Estou aqui hoje para contar uma lenda para vocês. Vamos voltar às lendas? Eu já contei algumas logo no início do canal, né? Depois vou pôr aqui nos cards para vocês verem. Contei lendas brasileiras. Hoje eu vou contar uma lenda americana, tá? Tudo começou porque eu comprei, vocês sabem que agora eu estou gostando bastante de ler HQs e graphic novels, e eu comprei essa aqui, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, porque me lembrou muito o tempo dos meus filhos criança. A gente assistia um desenhinho que era baseado nessa lenda, tá? Tinha o personagem principal, que é o Ichabod. Meus filhos, se verem esse vídeo, vão se lembrar. E então eu comprei baseado nisso. E eu achei muito bonita a edição. Olha só que coisa linda. E olha isto, olha, eu achei assim magnífico. É uma publicação da Prumo. O autor é Washington Irving, é um escritor americano, né? E o Jeff Zornow adaptou para quadrinhos, tá certo? Vamos lá então? Aguarde um minutinho aí. Bom, pessoal, deixa eu falar para vocês. Essa história foi publicada, primeira vez, em 1819, faz tempo, né? Então vocês imaginam como é que era a vida nos Estados Unidos naquela época. E ele escreveu a história de acordo com as lendas locais, né? Com o que se acreditava na época. Então é o seguinte, havia um povoado próximo de Nova York, naquele tempo, que se chamava Sleep Hollow. E é esse povoado que é retratado aqui, ó, tá vendo? Então era um lugar calmo, tranquilo. E o que acontece? As pessoas à noite se reuniam para contar histórias de medo, sabe? E aqui no Brasil também muita gente fazia isso antigamente. Eu sei porque a minha avó, ela contava essas histórias. Ela dizia que quando ela morava no interior de São Paulo, eles se reuniam em volta da fogueira e contavam histórias de medo. Né? Era a diversão deles da época, né? Inclusive ela me contou várias histórias. O meu avô também, em Santos, né, do lado do meu pai, já também tem várias histórias de medo, assim. Então eu acho que era bem comum antigamente. Mas vamos lá, vamos à história. Então, nesse povoado, um dia, né, chega um rapaz chamado Ichabod. Ele veio para ser professor na escola. Tá? Ele era todo desengonçado, todo engraçadão, como deu para ver, né? Eu me lembro bem do desenho que eu via com os meus filhos. Ele era engraçado. Só que assim, na escola ele era um professor firme. Tá vendo aqui a cara dele com os alunos? Olha só. Então os alunos não simpatizavam muito com ele, não. Ele era um professor severo. E ele gostava de ir na casa das pessoas, dos alunos, né? E aproveitava conversar com os pais e jantava ou almoçava por lá, né? Então ele era um bom garfo. E ele acreditava muito nessas coisas de feitiçaria, de maldades. Ele era um cara, ele tinha muito medo dessas coisas. Ele lia esses assuntos, né? E aí, um belo dia ele conhece uma moça na cidade que se chama Katrina. E ele fica totalmente apaixonado por ela, ó. No desenho também tem isso, né? Tem até uma musiquinha que ele canta pra Katrina. Eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu ponho aqui para vocês procurarem, tá bom? Assistirem o desenhinho. Eu ponho nos cards ou eu ponho aqui embaixo, tá bom? E aí ele se apaixona por ela, tal, mas ela era uma moça que ela não tava assim muito afim, sabe, de ficar com ele, porque ele não era um sujeito bonito, né? Mas era um sujeito culto, né? E, enfim. Acontece o seguinte, antes de conhecer ele, tinha um outro cara que gostava dela, que é o Brown Bones. Dá uma olhada aqui a cara do cara. Ele ficou furioso quando ele viu que a Katrina estava interessada nesse professor. E aí, o que ele fez?
Eles se reuniam no bar, às vezes para beber e contar essas benditas histórias de terror. Ele contou um dia que o Icabod estava lá, contou a história do Cavaleiro Sem Cabeça. Vou lhe contar, é de arrepiar o que acontece naquela escuridão. Os fantasmas vão se encontrar à meia-noite ao luar. E o pior vem na escuridão, sem cabeça e sem coração. Ele disse que nas noites muito escuras do local, de vez em quando aparecia um homem, né, montado num cavalo preto, todo negro, e o homem vestido de preto também, e cavalgava por lá assustando os moradores. E que esse cavaleiro não tinha cabeça. Veja bem, não confundam com a mula sem cabeça. Quem não tinha cabeça era o cavaleiro, nesse caso. E isso ficou na cabeça do Icabod, né? Ficou martelando, ele tinha muito medo, ele contou para as crianças a história, aí todo mundo tinha medo. Aí um dia eles estavam numa festa e acabou a festa, né? Ele tinha comido pra caramba, dançado muito, olha ele dançando aqui com a Katrina, né? E aí ele saiu da festa, foi embora, pegou o cavalo dele e foi devagarzinho para casa dele. Como ele era muito medroso, aquela história do Cavaleiro Sem Cabeça veio na mente dele. Aí ele olhava para um lado, olhava para o outro, imagina, dá para sentir a sensação de medo, de mistério, conforme você vai lendo a história, né? Olha só isso. E aí, de repente, ele escuta um estalo no meio da mata. Aí ele fica, ai meu Deus, o que será isso? E o cavalinho dele era um cavalinho velho, quietinho, e ele tenta fazer o cavalo correr, mas não consegue. E aí, de repente, do meio do nada, aparece o Cavaleiro Sem Cabeça montado no seu cavalo negro. E ele leva aquele susto, coitado. E ele sai correndo e tenta fazer com que o cavalo corra. E não consegue. E ele fica cada vez mais apavorado, até que ele sente que alguma coisa bate na cabeça dele. E ele cai do cavalo e fica lá, caído. Bom, aí no dia seguinte, o que acontece? As pessoas do local começam a dar falta do professor. As crianças, o professor Icabod não apareceu. E aí, onde será que ele está? Aí foram procura daqui, procura de lá, encontraram o corpo dele. Não encontraram o corpo dele, encontraram a roupa dele jogada no chão, né? A roupa que ele estava na noite anterior. O corpo havia sumido e no local da cabeça havia uma abóbora, aquelas abóboras morangas, sabe? Que nos Estados Unidos são muito comuns. Eles fazem aquela cara, né, de Halloween, sabe? A carinha na abóbora. A abóbora e a roupa dele. E ele desapareceu e nunca mais foi visto. Aí o que aconteceu? Foi criada essa lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, como ele vinha e tomava o corpo de alguém, levava embora, né? Como ele não tinha cabeça, no lugar da cabeça ele colocava abóbora. E é essa a lenda. Não sei se ela é atual nos Estados Unidos ainda, se ainda se conta. Com certeza sim, né? E é isso, a historinha que eu queria contar para vocês. E eu queria falar que é da Graphic Chillers, tá vendo? Eles têm outras lendas ou histórias, olha só. Eles têm Drácula, Frankenstein, o Médico e o Monstro, a Múmia, o Lobisomem, o Fantasma da Ópera e o Homem Invisível. Eu achei muito legal, quero inclusive aproveitar agora na Bienal, que tá para chegar, eu quero ver se eu compro mais, porque eu quero continuar contando lendas aqui para vocês. Acho que a turma vai gostar, não é mesmo? Então era isso o recado de hoje. Quem gostou, dá um like aqui, comente, compartilhe com seus amigos e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigada, gente, por tudo. Um beijo. Tchau!